O Vida e Prosa é um projeto meu e da Júlia e tem como objetivo a gente trazer aqui semanalmente um tema que esteja presente na nossa prática clínica ou nos nossos trabalhos terapêuticos. Então, são temas, na realidade, do cotidiano. Não temos a pretensão de trazer nenhuma temática mais complexa sobre adoecimento mental, mas de abrir espaço para a gente falar sobre situações, comportamentos, sensações, emoções, pensamentos que aparecem no nosso dia a dia e que às vezes nos desorganiza ou nos desconforta. E que conversar sobre isso pode nos ajudar a conectar com mais clareza e mais consciência. Então, a proposta do Vida e Prosa é uma proposta de psicoeducação, onde a gente traz o nosso olhar clínico, psicológico, dos temas do dia a dia. E hoje a gente escolheu um tema muito presente na minha vida, na vida da Júlia, que é o crítico interno, ou julgador interno. Todos nós temos, de alguma forma, a presença dessa vozinha que está sempre nos alertando sobre o certo e o errado, o bom e o ruim, o feio e o belo. E cada um de nós se conecta com esse crítico interno de uma forma específica, escuta de uma forma específica. Então, vamos falar sobre esse tema aqui. Oi, amiga. Oi, tudo bom, Flávia? Tudo? Bom, gente, boa tarde. Como a Flávia falou, a ideia realmente é trazer temas bem da nossa rotina enquanto psicólogos, né? Enquanto psicólogas. E esse, com certeza, é um dos mais frequentes, né, Flávia? É um tema Sim. muito comum. Não só a intensidade da dor do crítico interno, que eu vou explicar um pouquinho o que seria, como também o não saber o que fazer com isso, né, Flávia? Às vezes o paciente diz, Júlia, eu sei que eu me torturo muito, que esse erro nem teve uma dimensão tão grande quanto a dor que eu estou sentindo, mas eu não sei o que fazer sobre isso. Então, o primeiro passo realmente é ter uma clareza maior sobre essa dificuldade de lidar com a nossa imperfeição e também o que fazer com isso, né? E aí eu fiquei muito feliz, Flávia, porque eu recebi muitos directs quando eu divulguei, porque eu acho que realmente é um tema de todos nós, né? Alguns com mais intensidade, outros com menos, com mais frequência, outros com menos, mas eu acho que é um tema muito, muito nosso, né? Da humanidade como um todo, né? E aí, assim, quer falar? Vai falar? Sim, só avisando aqui, gente, façam perguntas, tá? Podem ficar à vontade para fazer perguntas e comentar. Não é uma live aula, é uma live partilha, onde a gente vai aqui trocar as nossas experiências como escutadoras e também como pessoas que também trazem um crítico interno, né, dentro de si. Sim, sim. E aí eu acho que, para começar esse tema, é muito importante a gente refletir como é que é a nossa aceitação e como é que nós lidamos com a aceitação da nossa condição humana. Eu estava lembrando, Flávia, que quando eu fiz Eucaristia, né, a primeira comunhão, eu lembro que o professor perguntou para os alunos, a gente devia ter 8, 9 anos, quem era Jesus? E aí eu lembrei de uma fala de um aluno que foi a seguinte: Jesus foi um homem como nós que nunca pecou, né? E aí eu lembrei, agora eu achei super oportuno, porque é exatamente isso, né? A nossa visão, independente de religião, a nossa visão do divino é alguém puro de pecados, de erros, de falhas, e alguém imortal, né? E é muito, muito comum essa frase, né? A gente só tem certeza de uma coisa, a morte. Morreremos. E aí, nos meus atendimentos, eu sempre falo, morreremos e erraremos. Porque faz parte da condição humana, não é isso? O erro faz parte da condição humana. E o tema de hoje é sobre como eu me relaciono com essa condição de imperfeita, de vulnerável, que posso sim errar. E o que é que eu faço com isso, né? Porque a gente vai aprofundar um pouquinho, mas assim, o que eu noto é que algumas pessoas com o erro se punem muito
utilizam esse erro para se machucar, para se chicotear, como eu falo para os meus pacientes, e outros que até se desconectam. Isso. Não, passou, bola para frente. E esses dois extremos, eles não estão fazendo o que a nossa condição humana permite, que é o quê? Transformar o erro em um processo educativo. É um processo transformador de manejo de emoções, de manejo de comportamentos, para que eu tenha da próxima vez um outro padrão de comportamento. E aí eu não erre tanto, ou erre menos, ou não erre naquela situação, erre em outra, né? Final de ano também é muito comum esses memes, né? Falando que próximo ano eles usam, né, termos mais pejorativos que eu não vou usar aqui, mas assim, que próximo ano as besteiras que eu fizer sejam outras. E eu acho que a vida é isso mesmo, né? Que a gente continue errando e continue errando com erros mais maduros, com erros diferentes, né? Mas para isso a gente precisa rodar o processo educativo, né? Eu penso que a nossa relação não saudável com o crítico interno, ela já começa no momento em que eu considero as minhas experiências como erradas. Né? Então, é como eu rotulo as minhas experiências que também influenciam como esse crítico interno vai ressoar. Né? Tô me lembrando aqui, amiga, do Pinóquio. Né? O Pinóquio tinha um crítico interno, mas eu poderia chamar esse crítico interno também de consciência. Né? E eu acho que é importante a gente compreender em que momento é uma análise de consciência e em que momento é um julgador interno que está aqui nos condenando por algo. Né? Então, pensando no Pinóquio que tinha lá o grilo falante, e que acho que Pinóquio também era desses que se desconectava, né? Não queria saber, até que depois ia fazendo sentido. Nós temos essa voz interna, né? E essa voz, ela é essencial, porque ela vai nos autorregulando na nossa experiência no mundo, né? Então, o problema, a questão, não é nem o problema, acho que a questão é quando deixa de ser uma voz, uma análise interna de consciência das minhas experiências e quando passa a ser uma violência direcionada para mim. Perfeito. Né? Quando vira punição. Quando vira punição, coação e... E aí eu acho que cabe a gente citar nesse momento o quanto alguns papéis sociais nos colocam um peso ainda maior, né? Então a gente vê muito discurso de mãe dizer: eu errei. Como assim? Eu sou a mãe. Eu não poderia ter errado com meu filho dessa forma porque eu sou o adulto, eu sou a que educa. E aí já vem um peso, né? Então, uma vez mãe se transforma divina, de que não erra, né? Sim. Ou então, Flávia, eu sou líder. Eu não posso ter esses erros, porque eu sou a referência da equipe, eu sou líder, eu não posso errar, eu não posso atrasar um relatório, eu não posso ter um dia ruim, eu não posso... Enfim, né? Os vários erros que um líder está vulnerável, né? Por quê? No momento que você se coloca num papel de líder, você se torna divino. E aí eu também refleti muito sobre o psicólogo, né? Existem profissões que têm esse peso maior. Eu acho que a área da saúde é uma pressão muito grande, porque um erro pode ter uma repercussão muito grave. Não só a medicina, né? Se você for, sei lá, para a área contábil, um erro do contador pode causar um prejuízo enorme para as empresas, não é mesmo? Então, o erro começa a ficar mais tenso, porque tem muita repercussão. Mas aí me chamou a atenção do psicólogo, né? Porque uma vez psicólogo, não pode ter crise de raiva, não pode ter crise de ansiedade, né? Não pode fazer birra, né? Não pode nada, porque Júlia, Flávia, você, uma psicóloga, errando emocionalmente, né? E isso me faz pensar nos papéis sociais que nós construímos para estarmos no mundo,
como a gente se conecta a esses papéis sociais e quais expectativas nós construímos para esses papéis sociais. E eu penso que o nosso crítico interno, ele ressoa muito a partir das expectativas construídas acerca do meu estar no mundo. Então, a profissão, a relação familiar, a relação amorosa, né? Tem a forma de ser cada coisa, né? Então, eu acho que essa expectativa construída, né? E essa idealização dos papéis também nos coloca numa relação adoecida, né? Com nossa voz de consciência, com o nosso crítico interno. E assim, Amiga, o vento tá atrapalhando o som? Não, pra mim tá Não. ótimo. Gente, digam aí se o som não estiver legal, tá? Porque minha janela tá aberta e tá entrando vento. E aí, assim, eu tô trazendo essa questão do social, porque às vezes eu noto que o paciente fala assim, mas Júlia, eu não tenho nem o direito de errar, porque se de repente eu erro na educação do meu filho, o menino vai ser lá o quê? Vai ser o quê, né? Ou num procedimento médico, por exemplo, se eu errar é fatal. Então, realmente, eu estou trazendo esse tema para que as pessoas se sintam acolhidas de que esse crítico interno, que é interno, ele não está, de fato, em alguns contextos descontextualizados de algo externo, né, Flávia? Em alguns contextos existe, sim, uma pressão maior e uma cobrança do não erro. Não é só interno, né? E se a gente entender que o crítico interno é uma resposta ao ego, né? E é uma forma de como a personalidade se coloca no mundo, o crítico interno ele vai fazer um parâmetro. Né? Então, os julgamentos eles virão por um parâmetro. E esse parâmetro é social. Então, é como eu vejo fora e me exijo dentro. Então, o crítico interno é uma voz individual, mas conectada ao social. Sim. Né? Então, ao cenário que estamos, né, inseridos, não no viés sociológico, mas um social enquanto atravessado e que atravessa a minha experiência de ser. Né? Relacional, né? Porque o outro tem uma expectativa, né? E aí, assim, essa questão do o que é o crítico interno, né? Assim, o crítico interno, gente, é aquela parte de mim, é aquele euzinho, né? Às vezes os pacientes se assustam quando eles percebem quantos eus existem dentro deles, né? E sim, somos vários pedacinhos que às vezes estão alinhados e às vezes não. Às vezes você acorda super disposta a querer ter uma vida fitness, mas vem aquela parte sua preguicinha que quer dormir mais uma hora. E aí, uma coisa que eu quero pontuar muito, que eu acho muito importante, Flávia, é que às vezes é vendida a ideia de que precisamos eliminar uma parte de mim. Né? Assim, eu acho isso importante. Eu não gosto dessa linha porque eu acho que tudo sou eu. A Júlia preguiça precisa do momento dela. Agora, eu posso negociar com a Júlia preguiça, né? A Júlia, enfim, para dar espaço para a Júlia que quer construir uma vida mais saudável. Agora, eliminar, eu acho muito violento, né? Porque é um pedacinho de mim, né? E eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar. E o crítico interno é justamente esse eu que não se relaciona muito bem com a minha condição de humana de que pode errar ou de que errou. Né? Porque às vezes tem isso, né? É o erro que eu cometi no passado que eu ainda não superei, eu não lido bem com o passado, ou com a possibilidade de errar. Ou com uma leitura, uma interpretação de uma experiência que não correspondeu à idealização. Que não necessariamente vai ser só o erro, mas pode ser que você, por exemplo, minha amiga, tenha precisado da minha companhia, tenha pedido, e eu tenha te dito não, porque realmente eu não podia. Mas o meu crítico interno ficou dizendo, nossa, Flávia, como você foi egoísta. Por que você não dedicou esse tempo para ela? Né? Então, às vezes, é uma interpretação que eu dou a partir da idealização que eu construí e que às vezes ela não corresponde.
que aí eu acho que é muito importante, talvez a gente transforme numa live, o tema dos vieses inconscientes, que são as verdades que eu construo acerca da minha maneira de estar no mundo. E quando não corresponde, vem aquele eu julgador dizer, nossa, Flávia, Júlia precisou de você, né? E às vezes a amiga Júlia vai dizer, Flávia, como assim você não esteve no momento que eu precisei? E aí cola. E aí fica maior. Mas também acontece da Júlia dizer, amiga, calma, eu resolvi o problema, eu entendo que você estava atendendo e não pôde atender meu telefone, mas mesmo assim a Flávia não se libera dessa culpa. peso, né? Dessa culpa, né? A Cleo tá falando, né, que o crítico interno às vezes é muito severo. E é justamente isso, né? Como a gente se relaciona com esse crítico interno? Que ele é importante, ele tem uma função na nossa vida, porque ele vai nortear, mas o ideal é que ele caminhe num processo educativo e não num processo punitivo. Exato. É isso? E aí, gente, o que é que esse crítico interno fala? Às vezes ele fala, Júlia, como você é péssima. Júlia, você não vai conseguir, você não é competente para isso, né? Júlia, como você é uma péssima amiga, como você é uma péssima mãe, como você é uma péssima esposa, namorada, profissional. Como é que você erra? Júlia, você, psicóloga, teve uma crise de raiva. Como assim? E aí, não sai disso, né? É aquela diferença entre a culpa e o arrependimento, que eu adoro. Bem didático. A culpa, ela afunda a gente. Eu errei, então eu sou culpada. Eu baixo minha cabeça e fico me chicoteando, né? Eu fico me sabotando, como o meu blog tá falando, né? E o arrependimento, a própria palavra arrependimento já é uma sensação de expansão, né? De, olha, eu errei, aprendi e quero fazer diferente. Estou arrependido. Isso Vida, é maravilhoso. chance, né? Isso é maravilhoso que você traz, porque, claro, me conecta a um olhar CNV para isso, né? Então, o arrependimento é um olhar empático para a experiência. E é um arrependimento que vai trazer a dor, que vai trazer a frustração, que vai trazer uma tristeza de ter, né, de ter vivido aquilo daquela forma. Que é uma constatação da realidade. Né? Nossa, eu queria muito dar atenção à Júlia, mas eu não pude. Que pena, que frustrante isso. É uma constatação da realidade. Né? E que às vezes é pesarosa essa constatação. Mas quando vem com culpa, né, ou quando vem com violência, é um olhar não empático que a gente chama, né, de uma escuta alienante, de uma fala alienante, de uma fala violenta, né, de uma conexão violenta com a experiência. Então vem culpa, e aí acho que é importante a gente trazer, né, as emoções como elas chegam, que trazem raiva, trazem vergonha, né, ou trazem o medo. Então eu gosto muito, e por ser um emocional, o que esse crítico interno desperta. Tá. Eu acho que o que ele desperta nos ajuda muito a escutar se é uma fala chacal, como a gente fala na CNV, ou uma fala girafa que está acontecendo internamente, né? Sim. E eu, como uma boa instintiva, é o que essa culpa vai fazer comigo. Vou ficar aqui me punindo ou eu vou lá e transformar em um processo educativo. Isso. Né? Exato. O próprio Pinóquio, né, quando o nariz cresce porque ele erra, porque ele mente, é um menino que mente. Inclusive para si mesmo. Né? Enfim. E aí, assim, é importante também a gente ter muita clareza de que toda emoção, todo sentimento é uma necessidade que não foi atendida. Então, o que eu noto... Então, por exemplo, se eu estou com raiva, é porque alguma necessidade minha não foi atendida. Eu estou com raiva porque eu precisei da Flávia e a Flávia não me apoiou. Eu tinha necessidade de parceria da Flávia, né? Se eu estou triste, é porque alguma necessidade minha não foi atendida. Eu fiquei triste com a Flávia. E a culpa, muitas vezes, é pela minha necessidade de ser algo que eu não sou. Perfeita. Estou com culpa porque errei, porque falhei. Culpa de algo que, se eu não refletir sobre isso, eu vou carregar para o resto da minha vida o peso da culpa, porque de fato você vai morrer e você vai errar.
Agora, o que você vai fazer com a sua mortalidade e com a sua condição humana de errar, aí é que é o ponto que a gente precisa, né, transformar em processo educativo. E aí, Flávia, eu queria trazer 3 reflexões, né? No momento em que eu sinto dor com o meu erro ou com o meu possível erro. Que necessidade minha, né? Que emoção está desencadeando? E aí eu pensei em 3 grandes para que, né? São 3 origens desse crítico interno. Por que ele existe? Por que ele me tensiona tanto? O primeiro, eu acho que é a raiva, né? Assim, Júlia, eu não suporto errar. E aí é importante diferenciar de medo. Às vezes é um erro que não tem nenhuma consequência catastrófica. Por exemplo, um médico que vai fazer uma cirurgia que pode, se ele errar, comprometer a vida do paciente, ele tem medo, né? Geralmente, ele tem medo. Agora, eu tô falando de um tipo de erro, de uma dor de erro, Flávia, de que eu não suporto errar. Eu acho que essa é a dor clássica do perfeccionista ou do... A Halinka tá aqui dando um exemplo bem dela mesmo, de tipo 1, né? Pertence aos instintivos. É ótimo que ela tá falando exatamente agora que tu tá trazendo essa temática, né? Ela não se atentou a uma questão que o filho errou, né? Mas Isso. que bom saber sobre a autocompaixão e depois a chateação. Exatamente. Esses papéis sociais de mãe, de líder, quando nos colocamos numa posição de destaque, né? Eu me destaquei, eu sou sua mãe, eu sou seu líder, eu sou seu Eu tenho o médico. quê, né? E por ocupar esse papel, eu tenho o quê? Eu sou quase Deus, né? Eu sou sua psicóloga, né? Como assim eu vou surtar? Eu sou psicóloga de pessoas, Flávia, né? Então, assim, então, a raiva pelo erro, né? A raiva do erro, eu acho que é aquela pessoa que realmente tem muito fundo essa questão do autocrítico com o erro, porque ela realmente se incomoda em ter algo errado. E aí pode ser que seja voltado para as coisas, né? Aquela pessoa que se incomoda com o quadro torto, ou com uma data, ou com não comprometimento, aí entra valores mais instintivos de justiça, né? Eu tenho raiva. E aí a gente pergunta, qual a repercussão desse erro? Não, nenhum. Mas não está na regra, não está no script, então não é para acontecer. Mas vai ter alguma consequência? Não. Mas eu fico com ódio, eu tenho raiva. Né? Então eu me coloco num lugar muito de punir tanto os meus erros como dos outros, que não é o foco da nossa live. Né? Acho que primeiro a gente tem que olhar para como nos relacionamos com os nossos erros. Então, esse seria a primeira conexão, né? A raiva. É a raiva do erro. Um caso que eu noto muito também é o medo. Eu tenho medo de errar, né? E aí, geralmente, são pessoas olhando muito para o futuro, né, Flávia? Porque aí há aquela ansiedade. E se eu errar? E se eu não conseguir? Então, já começa a antecipar os erros, que muitas vezes não acontecem, isso é muito clássico, mas a pessoa continua, né, no presente sofrendo por algo que pode acontecer. Né? Um exemplo clássico que todos nós já passamos ou ainda passamos é prova, né? Que se eu errar tantas questões, aí eu não vou passar de ano, eu não vou passar no vestibular, eu não vou passar na residência. E aí? E aí? E aí fica trazendo o erro para o presente quando ele ainda não aconteceu. E isso, inclusive, me distrai do meu estudo, por exemplo. Eu estou com tanto medo do erro que eu não consigo estudar. Ou seja, está me atrapalhando. Inclusive, provavelmente vai me ajudar a errar, porque eu não estou conseguindo focar nos estudos para a prova. Né? E o outro, gente, é a minha imagem enquanto uma pessoa que erra. A vergonha. A vergonha. Será que vão me aceitar errando? Será que vão me achar menos? Será que vão me abandonar? Vão me excluir? Vão me excluir? Né? Então, eu penso que são essas 3 emoções que estão muito conectadas com o erro, que o crítico interno talvez seja essa a necessidade dele, né? E aí é importante você refletir qual é a necessidade do teu crítico interno. Ele quer que amiga, você não erre?
Ele quer que você se proteja do erro ou ele quer ser aceito? Eu acho que é importante compreender, né, que essas reações emocionais ao erro, a idealização que o crítico interno exige, é uma função da nossa personalidade. Né? Então, a nossa personalidade, que já é uma idealização, né, para estar no mundo, é a máscara que a gente escolhe, ou um conjunto de máscaras que escolhemos para pertencer no mundo, faz com que a possibilidade de não corresponder a essa personalidade acione o crítico interno. Sim. Então, por exemplo, as pessoas que têm essa personalidade mais instintiva, que tem uma personalidade mais controladora, mais de comando, e que tem, né, uma visão idealizada do mundo, vai sentir muita raiva quando não corresponder a esse crítico, a essa imagem, né, controladora e de poder e de perfeição. As pessoas que se conectam com o medo também é uma imagem idealizada de segurança, de que precisam fazer e manter a segurança de si e dos outros. E a possibilidade de se desconectar disso também aciona o crítico interno. E as pessoas que têm vergonha, é uma necessidade muito grande de manter a personalidade que vincula, que conecta, que é afetivo, que é afetuoso, né? Que é aceito, que é aprovado. Então, a nossa personalidade, gente, ela é um conjunto de padrões, um conjunto de crenças, um conjunto de experiências humanas que nos trouxeram dor, que nos trouxeram sofrimento e nos trouxeram direcionamentos para estar no mundo. Então, a gente vai construindo essa idealização que não cabe erro. Porque o erro é uma ameaça à validação dessa personalidade. Então, realmente, aproximar da possibilidade de não validar a personalidade para o mundo aciona esse eu julgador e você não pode isso, você não pode, você tem que, né? Que são os comandos internos para corresponder à personalidade, né? E eu acho que o primeiro passo é isso, é enxergar como é que a minha relação com o erro que eu cometi ou o erro que eu posso cometer. Até porque isso também pode falar muito sobre como eu levo isso para as outras pessoas, para os erros das outras pessoas, que também são humanas e por isso vão errar, é fato. E isso vai impactar muito no meu papel de mãe, no meu papel de líder, né? E todos esses papéis que a gente já conversou. Né? Assim, como é que eu, que sou líder, por exemplo, levo essa cultura para a minha empresa, para a minha equipe, né? De que não pode errar. Como é que é isso? Então, preciso contratar deuses, né? Porque se não errássemos, seríamos deuses, né? E aí fala muito dessa aceitação. Eu acho que o primeiro ponto, o primeiro passo, né? Agora é o como, né? Como é que se relaciona com sendo isso? Bem instintiva, o primeiro passo. Refletir sobre a minha aceitação dessa minha condição humana. Eu aceito essa minha condição de que eu estou disposto a acolher a minha condição humana de que eu sou mortal e que eu vou errar, né? E eu aí, assim, eu acho que o segundo passo é o que me faz trazer esse crítico interno. É a que raiva, aciona, né? porque saiu do que aciona, exatamente. Assim, é porque eu tenho um controle, é porque eu tenho raiva quando as coisas não saem do jeito que eu acho que devem ser, porque isso é controle, né? E aí eu também sinto informar que não temos esse controle, né? O segundo ponto, ou né, a segunda possibilidade, eu tenho medo do erro, como a Cláudia falou, a minha necessidade é de segurança, né? A minha necessidade é de controle, é de segurança, ou a minha necessidade é de aceitação? De ser vista como a Júlia que não erra, a Júlia que é perfeita, a Júlia que faz tudo direitinho, que está sempre disponível, e isso vai me gerar mais amor e tal. Então, acho que o segundo passo seria realmente identificar o que é que está atrás desse crítico interno. Por que é que ele acorda? Quando é que ele surge? Né? Um exercício que eu faço muito para os meus pacientes é mapear esse eu, né? Em que momento ele surge?
Não, ele surge quando eu acho que a Flávia não vai mais querer ser minha amiga se eu falhar com ela, né? Se eu errar com ela. E aí eu acho que é a gente mudar a nossa estratégia de relacionamento, ou seja, ao invés de combater o crítico interno, que é uma briga perdida, porque não é um inimigo, o crítico interno não é um inimigo, De forma alguma. ele é um sinalizador das minhas experiências, ele ressoa as minhas experiências, agora é escutá-lo e acolher. Então eu escuto, mas aí, gente, não é uma escuta desconectada. Essa é a diferença. É uma escuta presente, onde a gente escuta o que é dito, por exemplo, Flávia, você é muito egoísta por não ter dado atenção para a Júlia. E ao invés de querer combater isso ou querer fazer algo diferente, que eu não daria conta, que não seria genuíno, é observar qual é a necessidade por trás dessa fala. E aí, gente, é uma conexão de muita honestidade autocompassiva, né? É dizer, calma, para entender, eu não preciso julgar. Né? Então, que necessidade é essa? É uma necessidade de conexão, eu não quero comprometer a minha conexão com a Júlia. É uma necessidade de afeto, ou seja, se eu não atender a Júlia, eu posso perder o afeto dela. É uma necessidade de pertencimento, então pode ser que a Júlia não me procure mais. E aí a gente vai vendo que o crítico interno é uma forma distorcida e equivocada de cuidar das nossas necessidades. Sim, sim. Né? Ele também está querendo nos cuidar. A diferença é que é um cuidado via ego. Então ele vai vir de uma forma que não vai ser, que vai ser muito desconfortável ou desorganizada, caótica. E aí a nossa coragem de oferecer amor a nós mesmas. Que a Priscila tá falando, justamente, né? É a Larissa. Ou a Larissa. Oi, Larissa, agora que eu vi que era você. É exatamente essa coragem, né? De acolher, de ser sincero, né? Qual é realmente a minha necessidade? Não, eu tô querendo fazer isso porque eu tenho medo que a Flávia me abandone, que ela não queira mais ser minha amiga, né? Ou que o meu chefe me demita, ou enfim. Ou que a minha equipe não goste de mim. Ou que Deus me castigue. Ou que Deus castigue. Né? E aí, assim, é muito interessante isso que você está falando. Então, eu acho que o primeiro passo realmente é ter essa aceitação do meu... Como é que está a minha aceitação enquanto humana? Que necessidade foi ferida para que o crítico interno apareça? É controle, que gera uma raiva? É medo por conta da sensação de que eu não estou seguro? Uhum. Ou é aceitação, né? Não foi ferida, né? E isso a gente conversa muito, né, Flávia? Por exemplo, que eu acho que, se eu não me engano, é até o tema da próxima live, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre raiva, enfim. E quando eu sou agressiva com a Flávia, a raiva tá me levando a lutar por alguma necessidade minha. Isso. Agora, se é a forma mais produtiva, mais adequada, mais alinhada com o meu desenvolvimento, aí é a história que, como instintiva, eu gosto de entrar. O que fazer com isso? Né? E aí, quando a gente vai aprofundando essa temática em trabalho interior, né, em psicoterapia, a gente vai observando realmente esse eu, né, esse ego, que acredita que ele dá conta de tudo. Então, existe uma prepotência egóica de a gente acreditar que dá conta. Aí é a segunda camada do contato com o nosso crítico interno, né? Quando a gente já consegue acolher e escutar com o nosso eu observador. Porque precisa desse nível de maturidade, né? Já para poder escutar dessa forma. Flávia, a Thelma tá perguntando, e como controlar esse super crítico interior, né? Que tal não controlar? Que tal não controlar? Que tal escutar?
Que tal acolher qual é a necessidade dele, que quando é ferida, ele surge com tudo, né? Gente, se a gente ilustrar o crítico interno, a gente pode até talvez mudar o nosso relacionamento com ele. Porque o crítico interno é uma forma super distorcida do ego de cuidar de nós. É um cuidado. Só que é um cuidado violento. É um cuidado que dói, é um cuidado que machuca, é um cuidado exigente. Mas é um cuidado distorcido. Então, quando nós não temos consciência das nossas necessidades, a gente só vê o crítico interno. Então, a nossa escuta ela é muito rasa sobre nós mesmos. Mas se eu entendo quando o meu crítico interno diz, Flávia, mas você devia ter dado atenção para a Júlia. Na realidade, o que ele está querendo dizer é, Flávia, a sua amizade com a Júlia é muito importante para você. Cuide, Como, como você pode cuidar dessa amizade? Né? Então, é como a gente escuta. Né? E tem pessoas, a gente vai falar na próxima live, que vai ser sobre raiva, tem pessoas que cuidam, gente, de um jeito meio bruto. Mas se a gente, meio Shrek, sabe? Mas que a gente, quando a gente consegue ultrapassar o Shrek, a gente vê a beleza daquele cuidado. Né? Então, o nosso crítico interno é esse Shrek para nós, autodirecionado. Mas que se a gente começar a escutar e oferecer amorosidade, a gente vai escutar a mensagem real, que é essa de cuidado. Colocar no colo, né, Flávia? De enxergar o crítico interno, gente, como um eu, uma parte de mim, que está precisando, como se fosse uma criança, um pedacinho Isso. da Júlia. E criança não faz birra, né? É. E dizer assim, meu amor, o que é que você está precisando? O que é que você está precisando? Qual é a sua necessidade? E aí a gente vai atrás da estratégia, que aí é o comportamento. Pode ser que hoje a estratégia de uma pessoa que tenha o crítico interno muito forte seja se punindo, seja se desconectando, porque não dá conta nem de tolerar a ideia de ver que errou. Ou né? se submetendo. Tem uma metáfora que eu acho muito interessante, acho que foi com o Nicolai que eu vi, Flávia, que é justamente isso. É como se fôssemos uma estátua, né, de mármore, e aí tem poeira na estátua. E aí o crítico interno, ele pode pegar um pano e limpar a poeira, entendendo a poeira como os erros, as falhas humanas que somos, né? Ou ele pode pegar um chicote e tentar limpar a poeira com o chicote. O que é mais produtivo? O que é que vai, inclusive, possibilitar que eu não erre mais? Se eu acolher com um pano, limpar. Agora, chicote só vai machucar mais. Então, não roda o processo educativo, né? E aí a pergunta é, qual é a sua necessidade? Você está com medo de quê? O seu receio é de não ser aceito? É controle? É porque a situação saiu do teu controle, Flávia? A tua agenda não permitiu que você cuidasse da Júlia? Ou você tá com medo do abandono da Júlia? Ou você tá com medo de, sei lá, a Júlia não querer fazer mais nenhum tipo de trabalho contigo e isso, de repente, impactar profissionalmente? Então, no momento que eu tenho clareza de qual necessidade foi ferida, eu vou criar estratégias. Aí a Flávia vai pensar, como é que eu posso me conectar com a Júlia, mesmo errando, mesmo sendo ausente em alguns momentos? Como é que eu posso ser uma boa profissional, mesmo algumas vezes a agenda apertando tanto que eu não consigo entregar o relatório no dia que eu me comprometi? E por aí vai, né? A Thelma está dizendo aqui que precisa de uma camisa de força para o crítico interno. Aí eu me lembrei de um meme muito fofo, que é uma pessoa com a armadura e dizendo ninguém ultrapassa minha armadura. E aí a pessoa diz, você é tão bonito. E aí ele abre. Aceitação, né? Isso é o nosso crítico interno. Então, que seja uma camisa de força amorosa. Sim. Ofereça amorosidade. O nosso crítico interno, ele acredita que o mundo é escasso, que o mundo é cruel, que o mundo é perigoso. Que eu sou perigosa. Né? E aí, isso volta para nós. Isso é autodirecionado. Então, se eu tenho coragem e a capacidade de compreender que por baixo dessa rigidez toda, que é uma rigidez autoprotetiva, existe
uma pessoa extremamente sensível e eu tenho coragem de chegar até essa camada, deixa de ser uma camisa de força e passa a ser um abraço. Perfeito. Então, troca a camisa de força pelo abraço. E aí a gente volta para a primeira etapa, né? Que é a aceitação da nossa condição humana. Sim. Né? Em que eu erro, em que eu errei, em que eu erro e que eu vou errar. Né? Então, no momento em que eu acolho isso, eu coloco no colo. Né? Tem um livro que a Tiziana até me indicou, o último livro da Brené Brown, mas eu não tô achando ele por aqui. Mas depois eu falo nos stories sobre ele, que não é a coragem de ser imperfeito. Eu acho que é a arte da imperfeição. Leiam a arte da imperfeição e tem umas falas bem interessantes dela. A Tiziana leu, me indicou, já li, já estou indicando. O nosso crítico interno nada mais é do que o nosso medo potencializado de ser excluído do mundo. Nós temos um medo original, que é o medo de não sermos amados. Nosso crítico interno, ele garante o amor, né? Ele acredita que garante o amor com todos esses comandos. E, infelizmente, às vezes, essa garantia de amor é um auto desamor, né? Chega pra gente de uma forma muito doída, muito sofrida. E não precisa ser assim, né? Então, a prática da semana, gente, que eu sugiro é escolham aí alguma fala do crítico interno de vocês, escutem sem julgamento, sem julgar o crítico interno. Escutem amorosamente e façam essa pergunta. Crítico interno, do que você precisa? E escutem a resposta. E percebam como vai ser essa reação no próprio corpo de vocês, porque o nosso corpo também revela os nossos estados emocionais. A Júlia sabe disso, fala disso melhor do que eu. Mas é importante a gente compreender como o nosso corpo também nos manda mensagens, que às vezes quando a gente pergunta, olha, teu crítico interno quer férias? Pois dê férias. Simples assim. Às vezes é mais simples, né? Perfeito. E aí, assim, né, Flávia? Por exemplo, pegando o exemplo da Thelma, assim, férias. Nem sempre férias nesse exato momento é possível. Então, que mini férias ou que tipo de férias? Que férias dentro da minha semana eu posso ter? E férias de quê, né? Férias de quê? Férias de quem? Eu pego muito a frase do meu pai, né, que é psiquiatra, eu cresci ouvindo isso. Ele não espere que 2 dias compense 7. Ele sempre me disse isso, né? Então não espere que o sábado e domingo seja um momento de lazer, de socialização. Você precisa incluir isso na sua rotina, né? Então, às vezes, foi bom esse exemplo da Thelma, porque eu ia querer falar sobre isso, que é a questão da estratégia. Às vezes o crítico interno vai dizer, eu preciso que você nunca erre. Tá, eu entendo a sua necessidade, mas isso não é possível, porque você é humano. Então, como diminuir os erros? Como acolher os erros? Como negociar os erros? Aí tem aquela frase, né? Que o acordado não sai caro. Eu tenho um cliente de empresa que fala muito isso pra mim. O acordado, Júlia, não sai caro. Quando eu digo, olha, isso aqui eu tenho receio de não conseguir lhe entregar ele, mas o acordado não sai caro. Eu quero você nessa parceria. E por aí vai, né? Então, que estratégias possíveis eu posso atender às necessidades do meu crítico interno? E aí, Júlia, pegando o gancho dessa resposta, né? Eu quero que você... Eu quero que você tenha determinado comportamento, eu quero que você haja de uma determinada forma, e a gente percebe que isso não é possível. Pergunta para quê? Sim. Então, para que o meu crítico interno quer que eu esteja sempre disponível para a Júlia? Para você cuidar da sua conexão, da amizade, da presença. Aí vem, e como eu vou me que outras formas, já que você, Flávia, não pôde estar comigo naquele momento, Isso. você pode estar presente na vida da Júlia, mas não nesse evento específico.
né? E aí também eu acho que é importante, gente, vocês não fazerem isso com muita pressa, porque às vezes nós precisamos lutar a impossibilidade. Perfeito. Eu acho que a gente tem que fazer uma live sobre lutar. Porque o crítico interno, quando ele nos traz uma constatação de uma experiência que não foi possível, é saudável a gente lutar. É saudável conectar, sentir e viver esse pesar. Para que possamos depois viver uma outra experiência de outra forma e outras estratégias possam vir. Senão eu fico me remetendo àquela sensação do que não foi possível, do que eu não fiz, do que eu não dei conta. Aí E cola eu na fico nessa frustração. dor. E muitas vezes, né, Flávia, nós não podemos atender o crítico interno. E quando a necessidade é em relação ao outro? Não, eu preciso que a Flávia me ligue todo dia à noite para que eu me sinta amada. Tá, a Flávia todo dia à noite atende. E se ela não puder te dar isso, Júlia? Que outras estratégias você vai buscar essa sensação de conexão com a Flávia, né? Aí tem que lutar, primeiro tem que lutar a não possibilidade da Flávia se disponibilizar a me ligar todo dia à noite. E lembrando que o outro não é responsável pelas nossas necessidades, né? O outro, ele faz parte da estratégia. Perfeito. E aí a Júlia tem uma necessidade de apoio que a Flávia não pode dar. Então, obrigada, Flávia. Liga para a Manu. Manu, pode ir almoçar comigo? Aí a Manu passa a ser uma outra estratégia, mas a necessidade de apoio é da Júlia. Ou, Assim Flávia, como pois então vamos almoçar amanhã. amanhã, Porque tem que né? ser hoje, né? É negociar também com o crítico interno, né? E aí, quando o meu crítico interno aciona, né, de eu não pude estar com a Júlia, ele diz, você é muito egoísta, então de que outra forma eu posso cuidar? Que outra maneira? E às vezes, gente, nem é já ir partir para a estratégia, não, é olhar para essa necessidade. Olha para a intensidade dessa necessidade. Porque talvez ela está escondendo aí uma dor que não está sendo vista. Uma carência, uma solidão que não está sendo vista e que ela precisa ser cuidada e não apenas transformada em outra estratégia para o mundo, né? Não ignorada, E não né? ignorada. Ou julgada, ou rejeitada, ou excluída. Aí é o mesmo padrão. E aí eu queria, assim, Flávia, para fechar... Nós já estamos finalizando, já. Para fechar, eu queria também pontuar aqui um outro contraponto, que é justamente a desconexão com esse crítico interno. Porque crítico interno a gente pensa logo em vilão. E aí tem gente que diz assim, eu vou ficar me martirizando, né? Pensando nos meus erros, eu não, vida que segue. Eu já presenciei situações assim de a pessoa fez algo hoje, amanhã ela já acorda desconectada. E eu acho que para esses casos, que provavelmente as pessoas não estão aqui nessa live, né? Porque o tema provavelmente não chamaria a atenção, porque elas acham que não tem. É importante a gente colocar como o crítico interno pode auxiliar ao nosso favor, no desenvolvimento, né? Porque aí no momento que eu digo... Quando ele está na função de oferecer consciência, né? Sim, consciência e possibilidades de, nesse exemplo que nós demos, como eu posso ser uma amiga melhor? Né? Eu não pude almoçar com a Flávia, mas eu vou dar uma ligada para saber como é que ela está. Né? Eu vacilei ontem, eu furei com a Flávia, por exemplo. Né? Então hoje eu vou lá. Porque se eu não me conectar com os meus erros, eu não rodo a melhoria contínua. Né? Eu não rodo o meu processo educativo. Então esse é um outro extremo de pessoas que... E aí, muitas vezes, não conseguem demonstrar, Flávia, nem empatia com o outro, né? E aí eu queria só pontuar, pontuar que esse eu que diz, bobagem, vida que segue, é o crítico interno. Uhum, sim. Também é o crítico interno. Mas é um crítico interno que está numa função de desconectar da realidade. Né? Tem até um livro, Flávia, que eu não cheguei a ler, mas é daquela coleção de 5 linguagens do amor, tem uns infantis que falam das crianças, né? 5 linguagens do perdão, que é como você pede perdão. Sim. Não é
o quanto, como você perdoa, é como você se manifesta, né? Assim, expressa o teu perdão. Se você é uma pessoa que vai lá e resolve e segue a vida como se nada tivesse acontecido, ou se você é uma pessoa que vai lá e presenteia o outro, eu não sei, eu não li ainda, né? Mas eu achei interessante esse olhar, né? De quando eu acho que eu errei, como é que eu me expresso no mundo. E aí, resumindo, gente, para nós encerrarmos a nossa live antes que a gente caia, porque a gente sempre diz que vai fazer uma live curta e não consegue, se relacione com o seu crítico interno, buscando transformá-lo em possibilidades de autoconsciência e não em violência para si mesmo, porque às vezes essa culpa, essa forma de lidar, ela nos leva para um lugar de vitimização que a gente se desconecta e não se implica com a responsabilidade da experiência que nós estamos vivendo, né? Ai, que droga, eu sou má, eu sou feia, eu não sou boa amiga, é muito autocentramento, eu. Mas então a consciência nos traz, quando o crítico interno, né, está a serviço da consciência e que precisa de presença para estar aí, que necessidade é essa de eu ser a melhor amiga da Júlia? Que necessidade é essa de eu passar para o mundo uma imagem de uma pessoa sempre presente que eu não dou conta, né? Também é uma forma de a gente entrar em contato com essa tentativa idealizada de ser algo que a nossa vulnerabilidade, né, revela que não é possível. Então, o crítico interno, ele tem uma função super pedagógica para a nossa forma de se relacionar com o mundo. E que começa com a aceitação, né? E começa com a aceitação e com a escuta autocompassiva, né? Perfeito. Bom, gente, era isso, né? Espero que vocês tenham gostado. O exercício é você olhar para esse autocrítico, ou para esse autocrítico é ótimo, para esse crítico interno, né? Que às vezes ele vem com tudo, né, Flávia? E observar e fazer essa pergunta: o que é que você precisa? Né? Como é que você está se sentindo? Qual é a necessidade para que você se acalme? E dependendo da resposta que ele lhe der, pode ser que seja possível, pode ser que não seja possível. Aprofunda. E aí você aprofunda e entra na negociação, né? E de, tá, eu não posso te dar isso, mas e se a gente fizer isso? Acalma essa dor, ou esse medo, essa raiva, ou essa rejeição, e por aí vai, né? E aí, só se perceber que a resposta é uma resposta que precisa de um tempo, pause na resposta. E respire essa resposta, medite essa resposta, aprofunde, faça companhia a essa resposta. Porque às vezes é dessa companhia que a gente está precisando, dessa clareza, e não necessariamente já ir para uma outra ação. Cada um tem o seu ritmo, né? Ok, amiga. Então, até próxima quinta, meio-dia. Já sabemos o tema, mas a gente vai direitinho e divulgar. O tema é raiva e a gente quer falar um pouco sobre esse limiar tão sutil entre autenticidade e espontaneidade e grosseria, né? A gente quer falar sobre isso e também a ausência da raiva, né? E vamos conversar sobre isso. Gente, bom dia para vocês. Tchau, amiga. Tchau. Até quinta. Boa tarde. Até quinta, pessoal.